Nonato é cristão. Nonato é cristão católico. É. Católico Apostólico romano. apostólico romano. É. Nossa, você vai à missa? Nunca. Nunca. Você lê a Bíblia? Nunca. É um cristão aí, ó. É. Hoje são 25 de fevereiro de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense de ontem, dia 24 de fevereiro de 2021, quarta-feira, na página aqui número 15. E aqui a matéria com o título Combate à crise. Combate à crise depende de relação com entorno. Combate à crise depende de relação com entorno. Esse entorno aí, maiúsculo entorno, representa as regiões, as cidades pequenas do estado de Goiás, que fazem aqui divisa com Brasília, com o Distrito Federal. Temos as cidades bem próximas de Brasília. Valparaíso é um exemplo, Novo Gama, outro exemplo. Temos também Lusiânia, outro exemplo. Cidade Ocidental, outro exemplo. São cidades do estado de Goiás que estão bem próximas de Brasília. E nesse problema de Covid, o que acontece? Muitos moradores dessas cidades goianas, cidades pobres, que às vezes nem hospital possuem, as pessoas adoecem nessas cidades próximas a Brasília e correm para os hospitais aqui de Brasília. E aí há o inchamento dos hospitais de Brasília por moradores de Goiás. Esse é o problema. E aqui está a matéria sobre isso. Combate à crise depende da relação com entorno. Aí eu pergunto, existe algum erro de língua portuguesa nesse título aí? Combate à crise depende de relação com entorno? Será que existe algum erro de língua portuguesa aí? O que você acha? Não há erro algum de língua portuguesa aqui, tudo correto. Se está tudo correto, por que então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso? Porque o que está aqui, gente, leva muitas pessoas ao erro. O que está aqui leva muitos candidatos em concursos à perda da questão, à perda de questões. Então, é por isso que eu resolvi fazer um vídeo para explicar o que está aqui. É muito importante. Então, eu peguei o título aqui da matéria e eu elaborei uma questão, como se houvesse caído em algum concurso público. Então, vamos lá. Aí a questão, acompanhe aí. Na oração, e aí eu transcrevi o título da matéria do jornal Correio Brasiliense. Na oração, entre aspas, combate à crise depende de relação com o entorno. A expressão em destaque exerce a função sintática de dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? O que é que eu quero de você? Eu quero que você escolha a única opção que traga de forma correta a função sintática da expressão na oração em destaque. Você vê aí que a expressão em destaque é a crise. A crise aí está em destaque, está em negrito. Então, veja bem, combate à crise. Qual é a função sintática da expressão a crise nesta oração aí? Então, você vai procurar a opção correta. Certinho, gente? Você entendeu, não é? Você vai procurar a opção
que traga aí a função sintática da expressão em destaque acima, a crise. Procure aí, depois eu volto. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. A expressão em negrito, a crise, melhor dizendo, combate à crise, a expressão aí em negrito, a crise, qual é a função sintática dela? Se você marcou aí a opção E, você acertou. A crise aí é complemento nominal. Então, se você marcou a opção E, você acertou. É complemento nominal. A crise. Combate a quê? A crise. A crise aí, complemento nominal. Agora eu vou explicar a você. Fiz aqui um quadro e explicar o problema. Vamos lá, veja aí. Coloquei à esquerda acima, objeto indireto. E à direita, complemento nominal. Muita gente... Veja bem, muita gente perde concurso, questões em concursos aí, muita gente perde questões em concursos por não saberem a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Então, muita gente perde questões por isso. E isso é muito comum cair em concursos. Então, há diferença bem fácil entre objeto indireto e complemento nominal. Há uma diferença bem clara entre objeto indireto e complemento nominal. E aqui eu fiz o quadro para que você tenha esse conhecimento. Então, vamos lá. Um objeto indireto, numa oração, ele é exigido por um verbo, grave bem isso. O objeto indireto, ele é exigido pelo verbo. Já o complemento nominal é diferente. O complemento nominal, o complemento que vem, ele não é exigido por um verbo. Ele é exigido ou por um substantivo, como você vê aqui à direita, ou por um adjetivo, ou por um advérbio. Só aí está a diferença. Então, grave bem, objeto indireto é exigido pelo verbo. Complemento nominal, não é exigido pelo verbo. Complemento nominal você tem quando ele é exigido por um substantivo, por um adjetivo e por um advérbio. Essa é a diferença. Então, qual é o seu cuidado? Quando você estiver diante de um complemento com preposição,
Você olha o que é que exigiu esse complemento. Foi um verbo? Se foi um verbo, o complemento é objeto indireto. E se foi um substantivo que exigiu um complemento com preposição? Foi um substantivo? Então não é objeto indireto. É complemento nominal. Foi um adjetivo que exigiu o complemento com preposição? Então, a palavra não foi um verbo, foi um adjetivo. Você tem um complemento com preposição? Olha a palavra que exige. É um verbo? Não. É um advérbio? É. Então, se é um advérbio que exige um complemento com preposição, então o complemento com preposição é complemento nominal. Entendeu? É complemento nominal. O nominal já diz, refere-se a um nome, substantivo, adjetivo e advérbio. Já o objeto indireto é um complemento verbal. O nome já diz, verbal, verbo. Certinho? Aí eu coloquei aí, objeto indireto, VTI. VTI é a sigla de verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Então veja, o objeto indireto e o complemento nominal, eles têm um ponto em comum, os dois. Ambos exigem preposição, certinho? Objeto indireto exige preposição. Ou o verbo transitivo indireto exige um complemento com preposição. Substantivo, adjetivo e advérbio, dependendo do caso, exigem um complemento com preposição. Então, o complemento nominal e o objeto indireto, ambos têm um ponto em comum, vem sempre com preposição. Mas a diferença é que o objeto indireto completa o sentido de um verbo. Já o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo e de um advérbio. Pronto. Com isso aí, você vai resolver os problemas. E eu coloquei aqui orações aqui para a gente testar. Vamos lá. Na letra A, coloquei aí, Célia Quirino gosta da Paraíba. Célia Quirino, nome de uma mulher. Célia Quirino gosta da Paraíba. Então veja aí, Célia Quirino gosta, olha o verbo aí, gosta, o verbo gostar. Célia Quirino gosta. Aí vem a pergunta, gosta de quê? Da Paraíba. Então, da Paraíba é um complemento nominal ou é verbal? É complemento verbal, porque se refere ao verbo gostar. Olha aí, gosta, Célia Quirino gosta, é verbo. Se é um verbo que exige um complemento com preposição, da Paraíba, então você tem aí um objeto indireto. Da Paraíba é o objeto indireto, com preposição de mais a, da. Então você tem aí, da Paraíba, objeto indireto. Isso aí é um complemento verbal, porque se refere a um verbo, gosta. Viu aí? Objeto indireto, da Paraíba. Agora veja a oração B. O gosto, veja bem, o gosto pela Paraíba é a marca de Célia Quirino. Veja aí, o gosto. A palavra gosto aí, gosto, é substantivo e não verbo. Existe o verbo eu gosto, gosto, verbo. Agora, gosto é substantivo, o gosto. Então veja aí, o gosto pela Paraíba, o gosto por quê? Por quem? Por que coisa esse gosto aí? Aí vem, pela Paraíba. Então veja, o gosto por quê? Por quem? Por quê? Pela Paraíba. Então veja que a palavra gosto é substantivo. E pede um complemento aí com preposição, pela Paraíba.
Nessa expressão pela, existe uma preposição aí da língua portuguesa. Essa preposição, ela não existe de forma isolada. É a preposição per, P-E-R. É uma preposição da língua portuguesa. Só que ela não tem vida sozinha. Ela precisa de um pronome, aí no caso, de um pronome oblíquo átono, que é o a, de a Paraíba. Então veja, nesse pela de Paraíba aí, pela, você tem a preposição per, P-E-R, mais o a, o artigo de Paraíba, a Paraíba. Então você tem aí per, preposição, mais a, forma pela. Entendeu? Então aí, o gosto por quê? Aí vem o gosto pela Paraíba, uma expressão com preposição exigida pelo substantivo gosto. Então, pela Paraíba é um complemento nominal e não complemento verbal. Não é um objeto indireto, é um complemento nominal. E por que é complemento nominal? Porque ela é exigida, essa expressão pela Paraíba, é exigida por o gosto substantivo. Então, se é exigida por um substantivo, então temos complemento nominal. Olhe lá a tabela acima. Então, aí na letra B, pela Paraíba, é o complemento nominal exigido pelo substantivo gosto. Certinho, gente? Vejamos a letra C de casa. Olha agora a diferença. Gosto, olha a diferença. Gosto de jogos de futebol. Veja aí, na letra C, gosto é verbo. Na letra B, gosto fechado é substantivo. Viu aí a diferença? Na letra B, gosto, substantivo. Agora na letra C, gosto. Olha aí o O aberto, primeiro. Gosto, aberto, gosto. Aí é o verbo, eu gosto. Então vamos. Gosto. Aí vem a pergunta. Gosta de quê? Gosto de quê? De jogos de futebol. Então, de jogos de futebol é o complemento o quê? Nominal ou verbal? Verbal, porque se refere a um verbo. Gosto. Então veja, gosto de quê? De jogos de futebol. De jogos de futebol é o objeto indireto. Viu aí a diferença? Objeto indireto está ligado a um verbo. Complemento nominal, não. Está ligado a um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, na letra C aí, de jogos de futebol, objeto indireto. Refere-se ao verbo gosto. Vejamos a letra D de dado. Aí eu coloquei aquela matéria do jornal, do jeito que se encontra no jornal, na letra D de dado, que é um complemento nominal, como eu já disse. Então veja lá, na letra D, combate à crise depende de relação com o entorno. Veja aí a expressão, a crise, com crase. Combate a quê? Combate a quê? A crise. A palavra combate aí exige a preposição a, que se une, ou melhor dizendo, que se funde com o artigo feminino a de crise, a crise. Então a preposição a, exigida pela palavra combate, preposição a, mais o artigo a de crise, a mais a, temos aí a crase. E aí vem, combate a quê? A crise. Esse a crise aí é objeto indireto ou é complemento nominal? Combate, olha aí. Combate aí, gente, é substantivo e não verbo. Você pode usar isso aí como verbo em outra oração. Você diz assim, ele combate, ela combate. Olha aí, quando eu digo ele combate, esse combate aí é verbo. É verbo. Ele combate, ela combate, é verbo. Agora aí não, combate aqui
é substantivo. É como se dissesse, o combate à crise depende da relação com o entorno. Então, na letra D, combate é substantivo. Se é um substantivo que exige um complemento com preposição, a crise, então temos aí esse complemento nominal, porque é um substantivo que exige esse complemento e não um verbo. Se fosse um verbo, aí seria diferente, não seria complemento nominal. Então, combate aí na letra D, que é a matéria do jornal, é substantivo, que exige um complemento com preposição, daí complemento nominal, porque completa o sentido de um substantivo. Não é simples? Agora veja o exemplo na letra E. A mesma palavra, combate, só que aqui já é verbo. Olha a diferença. O estudo combate a ignorância. Olha aí. Na letra D, combate é substantivo. Na letra E, combate é verbo. Olha a diferença. Na letra E, o estudo combate a ignorância. Aí vem, o estudo combate. Olha aí. Combate o quê? A ignorância. Então, a ignorância é um objeto direto. Não há preposição aí. O verbo combater é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Então, aí está. O estudo combate. Aí vem a pergunta. O estudo combate o quê? A ignorância é o objeto direto. É um complemento verbal. Completa o sentido de um verbo, combate. O estudo combate, ele combate, ela combate. Aí é verbo. Agora na letra D não. Combate a crise, esse combate aí é substantivo. Se é substantivo, então a crise é complemento nominal. Na letra E, a ignorância é um complemento verbal, completa o sentido do verbo combate, terceira pessoa do singular. O estudo combate, ele combate, ela combate. Viu aí a diferença? Vejamos a letra F de Fortaleza. Cocaína é prejudicial à saúde. Veja aí. Cocaína é prejudicial à saúde. Prejudicial aí, você vê facilmente que é um adjetivo. E esse adjetivo prejudicial, ele exige uma preposição. Preposição, um complemento com preposição. Preposição a. Então veja que prejudicial é um adjetivo, não é um verbo. E é um adjetivo que exige um complemento com preposição. E essa preposição é a preposição a. Quem é prejudicial a alguma coisa, a alguém. Viu aí? Então, prejudicial é um adjetivo que exige uma preposição que vai iniciar um complemento. Então, aí está. Eu digo assim, cocaína é prejudicial. Aí alguém pergunta, cocaína é prejudicial a quê? Aí eu digo, à saúde. Cocaína é prejudicial. É prejudicial a quê? Olha a preposição a, exigida pelo adjetivo prejudicial. Então, é prejudicial a quê? À saúde. Então, a saúde é um complemento nominal, porque é exigido por um adjetivo. Se fosse exigido por um verbo, seria complemento verbal, um objeto indireto. Viu aí a diferença? Do objeto indireto para o complemento nominal? Só isso a diferença. Outro exemplo aí. Lutei, na letra G, né? Lutei muito contrariamente ao tráfico de drogas. Veja aí. Lutei muito contrariamente ao tráfico de drogas. Veja essa palavra aí, contrariamente. Contrariamente é um advérbio. Contrariamente é um advérbio. Veja bem, é um advérbio que exige um complemento com preposição. A gente diz assim, contrariamente
ao que você me falou, olha aí, contrariamente é um advérbio que exige uma preposição. Então aí na oração temos, lutei muito contrariamente. Aí alguém pergunta, você lutou muito contrariamente a quê? Olha aí, contrariamente exige a preposição a, um complemento com preposição a. E aí está, lutei muito contrariamente a quê? Ao tráfico de drogas. Ao tráfico de drogas é o complemento nominal. Por que ao tráfico de drogas é o complemento nominal? Porque completa o sentido de um advérbio e não de um verbo. Veja a tabela acima. Substantivo, adjetivo e advérbio. Aí é complemento nominal. Certinho, gente? Vejamos a letra H. Necessito de trabalho. Essa expressão aí com preposição de trabalho é complemento nominal ou é objeto indireto? O que você me diz? Basta que você olhe a palavra que vem antes que exige o complemento. Qual é a palavra aí que vem antes de trabalho? Necessito. Na letra H. Necessito. Necessito é substantivo? Não. É adjetivo? Não. É advérbio? Não. Então não é complemento nominal. Necessito é verbo? É. Então é objeto indireto. Matou. Objeto indireto. Porque necessita é verbo. Eu necessito. Verbo. Então aí está. Necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita é verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição, chamado objeto indireto. Então vem, necessito. Necessito de quê? De trabalho. De trabalho é o objeto indireto. Complemento verbal. E não complemento nominal. Viu aí? Vejamos a última letra aí. I. Está escrito assim. A necessidade de trabalho é intensa. Veja bem a diferença. Necessito para necessidade. Na letra I. A necessidade de trabalho é intensa. Aí vem. A necessidade. Aí alguém pergunta. Que necessidade? De trabalho. A necessidade de quê? De trabalho. Então você vê que a palavra necessidade exige um complemento com preposição. Preposição de. A necessidade. Aí de quê? De trabalho. Aí eu pergunto, de trabalho aí, complemento com preposição. Esse de trabalho aí, ele é objeto indireto ou é complemento nominal? Você tem que olhar a palavra que está exigindo esse complemento. Se a palavra for um verbo, de trabalho será objeto indireto. Agora, se a palavra não for verbo, for um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, então o complemento com preposição vai se chamar complemento nominal. Então veja aí a palavra que está exigindo o complemento, necessidade. Necessidade é verbo ou é substantivo? Muito bem, acertou. Muito bem, parabéns. Necessidade é substantivo. Então veja que é um substantivo, necessidade, exigindo um complemento com preposição de trabalho. Então, de trabalho é um complemento nominal. É um complemento nominal. Por quê? Porque é exigido por um substantivo, esse complemento, e não por um verbo. Entendeu aí, gente, a diferença? Basta memorizar isso. Quando você estiver diante de um complemento com preposição, veja qual é a palavra que está exigindo esse complemento. Se for um verbo, o complemento será objeto indireto. Se for um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, aí teremos um complemento nominal. Mais um vídeo e muito obrigado.